Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal, pregando o Evangelho de Cristo. Hoje temos um estudo muito importante, ensino de Jesus, tá bom? E quando é um estudo de ensino, quando Jesus se senta a conversar com seus discípulos, olha, os céus se manifestam, né, meu querido? Então, a gente tem que pegar esse ensino, meditar nele e colocar em prática, tá bom, meus queridos? Então, é momento de estudar agora a palavra. Eu quero que, antes que tudo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico. E eu te peço, inscreva-te no canal, compartilhe esta mensagem com todos aqueles, né, que você conhece, familiares, amigos. Compartilha nos grupos, nas redes sociais. E assim você será um canal de bênçãos do Senhor. Está transmitindo a palavra. E lembra uma coisa, a palavra de Deus nunca retorna vazia. Ela sempre faz alguma coisa. Ela é como uma espada de dois gumes que separa alma e espírito. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso estudo, que se encontra no Evangelho escrito por Lucas. Tá bom? Só lá no Evangelho escrito por Lucas. Tá bom? A partir do capítulo 9, iniciando no versículo de número 51. E a palavra de Deus diz assim: aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Glória a Deus, meus queridos. São passagens curtas, mas que nos vai trazer ensinos maravilhosos. Nesta passagem bíblica que acabamos de ler, Jesus mostra para a gente o que é obediência de verdade. Primeiramente, Lucas relata que Jesus, com toda a determinação, saiu da Galileia rumo a Jerusalém. E a partir daí, em todo o Evangelho de Lucas, Jerusalém fica sempre no horizonte de Jesus. A viagem da Galileia até Jerusalém poderia ser feita a pé em 3 dias, facilmente. Mas Jesus não estava com pressa. Ele gastou 6 meses para fazer essa viagem, parando em várias cidades para ensinar e para pregar. Para Cristo, Jerusalém era sinônimo de dor e morte. Olha o que está escrito no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 22. E disse Jesus, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no 3º dia. Jerusalém, para Jesus, representava sofrimento e morte. À medida que Jesus se dirige a Jerusalém, ele também se dirige para a sua morte inevitável. Para nós, que seguimos a Cristo, Jerusalém se torna um símbolo do discipulado. Tomaremos a nossa cruz, negaremos a nós mesmos e seguiremos o Senhor? O que pode nos impedir de segui-lo? Reflita nessas questões. Na nossa passagem de hoje, vamos listar 2 barreiras que podemos enfrentar no caminho
até Jerusalém. No passado, esses dois obstáculos impediram algumas pessoas de seguir a Cristo e hoje pode atrapalhar o caminho de outras pessoas também. Vamos ver. Primeiro obstáculo. O obstáculo da rejeição. O primeiro obstáculo que aparece é a rejeição. A rejeição acontece quando alguém recusa totalmente Jesus e nem sequer inicia o caminho do discipulado com ele. Que triste, hein? Por um instante, pensa comigo naquele momento quando Jesus começou a ir para Jerusalém. O versículo 51 diz que se aproximava o tempo de ser elevado ao céu. Nessa época, Jesus tinha uns 33 anos e ele havia começado o seu ministério público há 2 anos e meio antes, mais ou menos. E agora, Jesus sabia que estava quase terminando o seu trabalho. Logo, iria acabar seu tempo na terra e voltaria para o Pai. Mas antes disso, ainda tinha algo para fazer em obediência ao Pai. Sabe o quê? Ir para Jerusalém para morrer na cruz. Jesus não veio apenas para viver uma vida perfeita ou para ser nosso exemplo. Deus tinha um plano muito maior. Qual era o plano de Deus? Que ele fosse a Jerusalém para sofrer e para morrer. Jesus enviou mensageiros como seus representantes oficiais até um povoado samaritano para deixar tudo pronto para sua chegada. Lucas nos diz que eles foram para uma vila em Samaria. A relação entre judeus e samaritanos não era das melhores. Eu já falei aqui em estudos anteriores. Havia uma grande rivalidade e desgosto mútuo entre os dois grupos. No entanto, a rota mais rápida para Jerusalém passava por Samaria. Então, essa rota era comumente usada pelos peregrinos que se dirigiam a Jerusalém para várias celebrações ao longo do ano. Os habitantes dessa vila não deram boas-vindas a Jesus, segundo a palavra fala. Eles não aceitaram, nem aos seus mensageiros, não proporcionaram nenhum tipo de hospitalidade. Deixaram bem claro que Jesus e seus discípulos não eram bem-vindos. Lucas explica que a razão pela qual eles deram as costas a Jesus foi porque ele estava a caminho de Jerusalém. Isso incomodou os samaritanos, porque eles tinham o seu próprio lugar de adoração, no Monte Gerizim. Então, qual é a primeira barreira? É a barreira da rejeição. Muitas pessoas nem começam a jornada de serem discípulos porque recusam Jesus logo de cara. Isso é um problema para você? Os samaritanos não quiseram Jesus em seu vilarejo. E você? Você não quer Jesus em seu coração? Os samaritanos não deram boas-vindas a Jesus quando ele chegou. E você? Já o recebeu em seu coração? Olha o que está escrito no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo número 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Glória ao Senhor. Sabe o que mais impressiona nesta passagem? Os samaritanos deram as costas para Jesus, sem nem mesmo entender quem ele realmente era. Eles não o rejeitaram porque ele falou que era o Filho de Deus, ou por causa do que ele pregava ou dizia. Eles o rejeitaram só porque ele estava a caminho de Jerusalém. E não é que acontece a mesma coisa hoje em dia? Muita gente rejeita Jesus sem realmente entender quem ele é ou o que ele fez por nós. Que coisa triste, hein, meus queridos?
como cristãos, em nosso papel, garantir que as pessoas entendam isso, para que possam tomar uma decisão baseada na verdade, e não em uma imagem distorcida do que é o cristianismo. O primeiro obstáculo no caminho para Jerusalém é o obstáculo da rejeição. O segundo obstáculo que vamos analisar é o obstáculo de um espírito de julgamento. Olha, a segunda barreira é ter isso, um espírito de julgamento. Isso é evidente. Continuando, aí o Evangelho de Lucas, entre os versículos 54 e 56. Olha o que está escrito. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltando-se, repreendeu-os. Então, ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Tiago e João, também conhecidos como filhos do trovão, ficaram tão irritados com a rejeição dos samaritanos que eles fizeram a Jesus, que buscaram vingança. Eles buscaram vingança. Eles se lembraram do profeta Elias, certamente, que havia chamado fogo do céu sobre os inimigos de Deus, sobre os profetas de Baal, e se ofereceram para fazer o mesmo por Jesus. Uma coisa é certa, você tem que admirar a fé deles nesse momento. Eles não tinham dúvidas de que poderiam fazer isso. Deu Deus o poder de curar e expulsar demônios? Imagina ia dar o poder de jogar fogo do céu. Eles tinham acabado de ver Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Talvez isso os tenha feito pensar em Elias, o que Elias fez. Eles ainda estavam numa onda de poder, mas não eram maduros o suficiente para lidar com isso. Qual foi a reação de Jesus? Bom, o Lucas nos conta que Jesus reagiu dando uma bronca em Tiago e João. Mas qual foi o problema? Não tinha nada errado com a fé deles ou com o entusiasmo. O problema era uma atitude deles e não o fato de não terem entendido direito qual era a missão de Jesus. Jesus não queria que eles chamassem fogo do céu, de jeito nenhum, porque Jesus não veio para destruir, mas para salvar. Quando Jesus mandou seus discípulos em outras missões anteriores, ele falou assim, olha o que está escrito, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 5. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Aqui não fala, se não receberem, mandem fogo do céu, que meu Pai vai mandar. Sacudir a poeira dos pés é bem diferente de chamar fogo do céu. Sacudir a poeira dos pés era um aviso do julgamento que estava por vir, como a esperança de que as pessoas mudassem e fossem salvas. Mas chamar fogo do céu era um sinal de julgamento imediato, sem chance de salvação. Por isso Jesus deu uma bronca neles. Paulo, escrevendo a Timóteo, nos orienta sobre como devemos nos comportar com quem não aceita Jesus. Olha que interessante aqui. Como você, irmão e irmã, pode se comportar com as pessoas que não aceitam Jesus. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, nos versículos 24 e 25. Ao servo do Senhor não convém brigar. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente,
Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, qual deveria ser a atitude na época de Tiago e João? Então, não convém brigar, mas ser amáveis, com paciência, ensinar, explicar para essas pessoas. Poderia haver chamado eles, aqueles que se opuseram, que geralmente eram os líderes aí do vilarejo, explicar a missão de Jesus, pregar para eles. Isso, às vezes, poderia ser uma opção, que é a que a Bíblia fala. Não mandar fogo dos céus. Como cristãos, queridos, nosso dever é sermos gentis e amáveis, e não guardarmos rancor contra quem não concorda conosco. Mas quantas vezes, em vez de orarmos por essas pessoas e orientá-las com gentileza, soltamos o verbo contra elas, na esperança de que Deus faça algo em suas vidas? Por que ser julgador é um problema para quem está seguindo Jesus? Reflita sobre isso. Como você pode seguir Jesus até a cruz se você está sempre julgando tudo e todos? Quando você decide seguir Jesus, você está escolhendo o caminho da cruz. E a cruz é sobre salvação, não sobre julgar os outros. Se alguém rejeitar Jesus e a sua cruz, eles serão julgados, mas esse julgamento não cabe a nós. Olha o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Olha a palavra mesmo te confrontando aí. Bom, os discípulos tinham de aprender a amar os inimigos. Havia séculos que judeus e samaritanos brigavam, porém Jesus não participou dessa disputa, de jeito nenhum. Fazer descer fogo do céu não é a melhor forma de transformar um inimigo em um amigo. Brigas, palavras obscenas, desrespeito, julgamento. Você acha que assim você vai ganhar discípulos para Jesus? Ao contrário, você vai piorar a situação. Olha o que está escrito no livro de Romanos, capítulo 12, nos versículos de 17 até 21. Olha que palavra poderosa. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, olha aqui, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Glória a Deus, meus queridos. Parece uma passagem simples, mas nos traz ensinos importantes.
E todos nós, como aqui foi falado, quando a gente aceita Jesus, está aceitando esse caminho da cruz. Então, e Jesus falou, aquele que me quer seguir, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e ande. Ande, que vai ser um caminho doloroso. Você vai sofrer rejeição, você vai ser julgado, você vai sofrer muitas coisas. Mas o que Jesus nos quer dizer aqui é que certamente a rejeição vai vir. E muitas vezes sem saber o que a gente quer, o que a gente vai pregar, o que a gente representa. Jesus, muita gente nem quer saber dele. Mas às vezes ninguém pensou, nem parou um pouco para definir por que essa rejeição. Ninguém sabe, muita gente nem sabe o que Jesus fez por nós. Sabe por quê? Porque as pessoas só querem os prazeres da carne. E de certo modo eles sabem que a Bíblia condena muita coisa. A Bíblia é como se fosse oposição de prazeres mundanos, carnais. E só de a pessoa saber, não, na Bíblia, alguém fala, na Bíblia fala que você não pode ser isto, aquilo. Aí já fala, não, eu rejeito a Bíblia. Eu quero ser do que eu quero ser. E pronto, acabou. Mas não é sobre isso. Não é sobre querer ou não querer. É que na Bíblia está escrito o que é e não é a vontade de Deus. Deus não está te obrigando a aceitá-lo. De jeito nenhum. Agora, ele deixou bem claro que o julgamento vai chegar. O juízo vai chegar para todos. Todos, quando morrerem, se apresentarão ante o Senhor. E de acordo com as tuas obras, você vai a algum lugar, você vai terminar ou na vida eterna ou na morte eterna. Mas Deus não te está obrigando a ser o que Ele quer. Isso tem que vir do ser humano. Isso tem que vir de uma obediência, de uma aceitação, de se reconhecer, de um arrependimento, de se reconhecer que você é pecador, de que você não tem justificação, gente. Deus é um Deus de amor, mas também é fogo consumidor. Então, você acha que você tendo uma vida de libertinagem, uma vida de fazer o que você quer, você vai terminar na vida eterna? Sabe que não, gente. Aliás, nem mesmo aqueles que tentam ser bonzinhos o tempo todo vão conseguir, porque eles vão precisar de um advogado. E para isso que Jesus andou esse caminho até Jerusalém, para morrer na cruz, ser nosso justificador. É isso aí. Então, qual é o único jeito de a gente terminar na vida eterna, nas bonanças de Deus, lá na cidade de ouro, na cidade celestial, na Nova Jerusalém? Bom, primeiro se reconhecendo o pecador, se arrependendo e reconhecendo que precisa de um advogado, de um justificador. E esse é Jesus Cristo. Então tem muita gente que fala, eu não aceito Jesus, não aceito Jesus. Mas por que você não aceita Jesus? Não sei, eu não mexo com isso, religião não é nada para mim. Então, como a palavra fala, se você nega Jesus, ele vai te negar o dia do juízo. Vai falar, ele não me aceitou, pai, infelizmente ele vai ter que ir para a morte eterna, não tem jeito. Eu sinto dor por isso, pai. Você acha que Jesus está feliz pelo destino que você vai ter? Claro que não. Mas como ele pode te aceitar se você não aceitou? É o que as pessoas não entendem. Eles acham que Deus tem que... No final, as pessoas acham que Deus tem que ser com elas o que elas não são com Deus. Gente, Deus é o Criador. Deus é nosso Pai. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Tire isso da sua cabeça de ser o centro do mundo. Você é um grão de pó no universo.
que criou o Senhor. É você quem tem que se humilhar ante o Senhor. É você quem tem que obedecer a palavra do Senhor. Não é Deus que tem que obedecer a tua palavra. Então depois fala, não, Deus é mau demais. Não, gente, Deus te ama. Deus já tem um plano na tua vida. E que você tem livre-arbítrio, você decide se faz ou não, gente. Então é assim. Então muitos vão rejeitar o Senhor. E vão te rejeitar quando você vai pregar a palavra. Olha, quem é esse aí? Não vai, mano. Nem vão querer saber o que você quer falar. Aconteceu aqui. Na Bíblia com Jesus não vai acontecer com você. Aí depois vem nós querendo vingar, querendo brigar com as pessoas, querer bater papo, querer fazer... Gente, a palavra fala, espírito de mansidão, espírito apto para ensino. Você ter paciência. Você não vai conseguir que muita gente aceite Jesus de uma vez. Mas você tem que ser paciente para ensiná-los, para falar da palavra, para demonstrar para eles quem é Jesus, porque muita gente nem conhece o Senhor, então eles têm que tomar uma decisão. Bom, já você conhece quem é Jesus, eu te falei, você conhece já quem é Jesus, agora qual é a sua decisão? Não, eu não quero seguir. Bom, então você vai consciente para a morte eterna. Pronto, acabou, já era. Você vai experimentar a segunda morte. Primeiro vai morrer, depois vai morrer no lago de fogo. É isso que está escrito na palavra. Entendeu? Mas muitos vão para o lago de fogo por burrice, por não conhecer, por não saber. No fundo sabem, mas não querem procurar a verdade. Não querem conhecer a verdade. Então, Jesus o que fez? Mandou fogo do céu? Aceitou a proposta de Tiago e João? Não. Falou, olha, não é assim. Eu não vim a destruir, eu vim a salvar. Mas eles não querem agora? Tudo bem, vamos para outro lugar. É assim que Jesus faz na tua vida. Se você não aceita Ele não vai te atacar, Ele não vai te destruir, Ele não vai assecar sua conta bancária, Ele não vai matar alguém da sua família, Ele não vai fazer nada ruim na sua vida. Nada ruim. Ele simplesmente vai ir para outra pessoa que o aceite. Ele simplesmente vai se afastar de sua vida. Agora, qual é a consequência quando Deus se afasta de você? Porque você o rejeita. Quem toma controle da sua vida quando o Senhor não está contigo? Você sabe quem toma controle, né? Satanás e seus anjos. E eles sim vão fazer tudo possível por te destruir. Aí seu matrimônio vai começar a ter problema, aí sua saúde financeira vai estar dando trabalho, aí você pode ser que tenha problemas de saúde, você tenha problemas familiares, mas não é porque Jesus fez isso, é porque simplesmente ele foi para outro povoado. Você não aceitou ele no seu coração, gente. Ele vai para o coração daqueles que o aceitam. E quando Jesus mora no coração de você, a palavra de Deus fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, se você não ama, então, será que todas as coisas vão cooperar para teu bem? Acredito que não, viu? Então é isso, meus queridos, é uma reflexão. Vamos refletir sobre esta palavra. É uma coisa muito interessante, né? E lembrando de que o espírito de julgamento não cabe no cristão. A gente tem que amar, a gente tem que salvar. Vamos levar a palavra que é a salvação, que é a verdade. Ah, não quer? Continua pregando para você. Mas o dia que chega o dia do juízo, não é você quem vai julgar as pessoas. Quem vai julgar é Deus, que é o grande legislador e líder e juiz. Entendeu? A ele cabe todo o julgamento. Não é para nós. O nosso objetivo é levar a palavra. Como eu estou fazendo aqui. Te trago a palavra.
Você queira, às vezes você vê o vídeo, não gosta de mim, da minha cara. Gente, eu não estou aí com isso. Eu te trago a palavra. Eu venho ser o mensageiro de boas-vindas, tá bom? Das boas novas. Então eu te estou trazendo a palavra. Agora cabe a você ouvi-la, meditá-la e pô-la em prática. Eu não posso fazer isso por você. Essa é a decisão que eu tomei e é a decisão que eu continuo fazendo com muito carinho, todo domingo, trazendo a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia de ensino. Oh, Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício, por esse caminho que o Senhor trilhou até Jerusalém. Porque o Senhor fez isso porque nos amou, porque sabia que nós não podemos entrar na vida eterna sozinhos. Somos pecadores, temos coração preto, escuro. Mesmo querendo fazer o bem, é o mal que fazemos. Mesmo querendo fazer as coisas certas, sempre a carne nos leva a fazer as coisas erradas. Mas o Senhor nos deu uma chance. O Senhor se ofereceu como sacrifício, como propiciação, para nos dar. Primeiro tomou o nosso lugar no sofrimento e nos deu a possibilidade de que aqueles que te aceitaram, aqueles que crerem em teu nome, ser considerados filhos de Deus e ser salvos para viver na eternidade contigo. Oh Senhor, muito obrigado por tudo o que o Senhor fez, por todas as bênçãos, livramento que o Senhor nos dá dia a dia. Porque se não fosse o Senhor morando em nosso coração, as forças do mal nos destruiriam totalmente, sem hesitar, sem pensar. Mas com Jesus eu estou blindado, a minha família está blindada, e esse irmão e essa irmã que está ali nos assistindo, glória a Deus, que o Senhor Jesus vai mudar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, meus queridos, muito feliz de estar hoje aqui. Que a paz do Senhor seja com vocês e a sua família. Até o próximo estudo.